Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Para dar conta da demanda da produção e consumo do final de ano, muitas empresas abrem vagas de empregos temporários. Pessoas que querem aumentar a renda, o primeiro emprego ou uma oportunidade de recolocação no mercado, devem aproveitar esta oportunidade. No programa de hoje, vamos conversar sobre o trabalho temporário. Será que existem vagas para idosos? Como conseguir ser efetivado depois? Oportunidade ou exploração? Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a psicóloga, gestora de recursos humanos e professora da UNA, Tânia Roque. O economista da Fé Comércio de Minas Gerais, Gabriel de Andrade Ivo. E a supervisora regional de vendas de Minas Gerais, da Itapuã Calçados, Cleusa Cota. E claro, você como sempre é nosso convidado. Participe com a gente. Hoje estamos falando sobre empregos temporários. Mande e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Estou esperando. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. Vamos falar desse momento de aquecimento do comércio, desse momento de alegria, de utopia no final de ano e de oportunidades para muitas pessoas. Então, eu começo com uma pergunta para os três, começo com o Gabriel. O que representa para o ser humano o trabalho? Bom, o trabalho, através do trabalho o cidadão consegue uma inclusão social, renda e um poder de consumo. Então é um momento primordial para esse cidadão que, através da sua renda, consegue inserção social. Correto. E você, Cleusa, qual que é a sua visão? Eu penso que é uma autorrealização. O ser humano precisa de trabalhar para sentir-se útil. Correto. Então, inclusão social, sentir-se útil e a visão da psicologia. O trabalho dá o sentido à vida do ser humano. Podemos pensar, pelo viés do trabalho, o ser humano é capaz de realizar as suas conquistas e os seus objetivos pessoais. Correto. Olha, tem um texto muito bonito do beato João Paulo II, que diz que o trabalho é a realização da dignidade humana. E pelo trabalho, nós coparticipamos da criação divina. Ok. Gabriel, neste final de ano, o que acontece na economia? Que aquecimento é esse, se é que eu posso dizer assim, nesse final de ano? Bom, esse final de ano ele impulsiona principalmente o comércio e principalmente o comércio varejista. Então, dos setores da economia, o setor do comércio de bens, serviços e turismo, nesse momento, vive em si um momento primordial e diferenciado, principalmente pela contratação de temporários e pelo aumento de vendas. O Natal é o melhor momento do comércio varejista em termos de vendas, em termos de faturamento para as empresas. Correto. Então, em geral, é o comércio que aquece nesse final de ano, né? Isso, é o comércio e a prestação de serviço, especificamente o comércio varejista. Certo. Qual que é a sua experiência, Cleusa, na Itapuã Calçados? Claro, no ramo do comércio como um todo, como que você vê isso? Ou alguma história assim que você presenciou? Como que tem sido? Olha, eu vejo como uma grande oportunidade para jovens que buscam o primeiro emprego, ou mesmo para pessoas que já têm experiência do comércio, do varejo e que querem uma renda extra para o final de ano. Então, é um momento oportuno, onde nós aumentamos em média 50% o nosso quadro para atender a demanda de final de ano. Então, eu vejo como uma excelente oportunidade. Tá certo. Então, uma coisa é a oportunidade de aumentar a renda. Agora, para algumas pessoas pode ser também o primeiro emprego? Pode. No caso da Itapuã Calçados, nós oferecemos treinamento de vendas, qualidade de atendimento ao público. Então, a pessoa já fica qualificada para um próximo emprego, caso ela não seja efetivada no início de 2013. Então, vamos aqui com a psicóloga, Tânia. Veja bem, olha, o comércio aquece, prestação de serviços, as empresas aumentam o seu quadro até em 50%. Isso cria nas pessoas expectativa de trabalho, de uma renda extra, de primeiro emprego. Como que você analisa que a pessoa deveria se comportar para procurar esta oportunidade?
É um momento de grandes oportunidades. E a gente tem, diante desse cenário, dois perfis específicos. Nós temos aquele jovem que está interessado mesmo numa oportunidade de primeiro emprego, um momento onde ele pode se inserir no mercado mais facilmente em função do grande número de oportunidades. E a gente tem também as pessoas que já fazem uma programação para uma renda extra no final do ano. Então, são perfis diferenciados. Aqueles que investem na busca de se efetivarem, continuar nesse trabalho que começa como temporário e pode se tornar efetivo, e temos aqueles que estão procurando uma renda para esse período. Já tem um começo, meio e fim programado. Já é seu objetivo fazer um caixa, seja para fazer um curso no ano que vem, seja para uma viagem. A gente consegue identificar isso nos perfis dos jovens, né, e das pessoas que estão buscando oportunidade. Tá. Então, nesse sentido, não é como às vezes eu penso, né, que Natal é apenas, vamos dizer assim, fantasia, utopia da paz, etc. Há uma oportunidade real, né? Há uma oportunidade, né, dependendo do objetivo do profissional. Né, depende do perfil do profissional e do objetivo, daquilo que ele se propõe diante desse cenário aí de tantas oportunidades. Ok, Gabriel, veja bem, a Cleusa tinha falado que as empresas aumentam até em 50% o seu quadro de funcionários. Agora, desse percentual, você saberia dizer para nós quantos conseguem se efetivar de fato no trabalho? Bom, as pesquisas que a FEComércio vem realizando ao longo dos anos, por exemplo, 2012 mostraram que a efetivação foi de 12,5%. 2013 a expectativa é maior. Por que era maior? Porque esse ano, esse Natal, vai ser o melhor Natal dos últimos 5 anos. As pesquisas mostram isso, os seus indicadores são melhores do que o Natal de 2007, aquele Natal antes da crise internacional. E teremos um aumento na contratação em relação ao ano passado em torno de 10% a 20%. Por isso a expectativa da FEComércio e da economia é que em 2013 as efetivações sejam ainda maiores do que esses 12,5%. Então isso, por exemplo, alimenta a esperança de muitas pessoas, né? E alimentar a esperança, Tânia, significa elevar a autoestima. Uma melhor autoestima, oportunidades, né, de consumo, de inserção, de inclusão social, inclusive, que é uma possibilidade das pessoas conquistarem, né, os seus objetivos pessoais. Ok. Bom, antes da gente chamar o intervalo, vou colocar uma questão, queria ouvir os três. Seguinte, é com relação aos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas de um emprego temporário são os mesmos de um emprego definitivo, Cleusa? Com certeza, todos os direitos. Contrato de trabalho, 12avos do 13º, das férias, é normal. Tá. Esse tempo, suponhamos que o sujeito trabalha ali 30, 40 dias. Esse tempo conta depois para a aposentadoria? Conta, com certeza. Então tá bom. Então não é só exploração. De jeito. Mas há exploração no mercado, Gabriel? Bom, claro, nós estamos aqui para julgar ninguém, não. Estou perguntando se nesse período de expectativa, de aquecimento, se há também exploração. Bom, existem aquelas empresas que não formalizam o seu trabalhador, sem dúvida, mas isso é a minoria em Belo Horizonte. O comércio hoje ele é mais dinâmico, ele é mais especializado, então as empresas hoje elas são mais específicas, mais especializadas. Então esse tipo de problema acontece uma parte mais ínfima, uma minoria dos empresários e das empresas. E qual que seria o seu conselho? Você acha que uma pessoa sabendo que ela está tendo ali seus direitos não muito bem respeitados, mesmo assim ela deveria aceitar aquele emprego temporário? Não, sem dúvida não. Elas deveriam procurar os seus direitos, procurar os advogados e não aceitar. O ideal é que seja realmente efetivado, que seja tudo na lei, né, tudo certinho. Então, se a empresa estiver se negando a assinar a carteira, dar um período de férias, os direitos que o trabalhador deve ter, ele deve procurar uma outra oportunidade. E o que pode acontecer, por exemplo, com a empresa, caso uma pessoa aceite aquele emprego, está vendo que seus direitos estão sendo lesados, quais seriam as consequências para a empresa? Bom, se ela for denunciada, aí vai para a esfera já jurídica, aí tem que ser julgada, e aí vai para os advogados que vão dar essa causa, então é mais uma esfera jurídica mesmo, mas tem penalidades sem dúvida. Correto. Com problemas trabalhistas como qualquer outro momento de contratações. Pois é, agora, nós dissemos que o trabalho eleva a dignidade humana. Trabalhar é fazer, é construir a vida, é dar sentido para a vida, é se incluir no banquete da vida, né? Agora, eu não consigo me incluir no banquete da vida tendo os meus direitos lesados, né? Ainda dá tempo? Tânia, por favor, quais são os principais métodos para selecionar candidatos às vagas temporárias?
esses métodos, né, são escolhidos pelo empregador. Alguns são mais criteriosos, outros menos criteriosos, mas o ideal é que se tenha um processo de recrutamento, de seleção e que o perfil desse profissional seja definido previamente, porque é importante que a empresa alcance seus objetivos e o trabalhador também. Né? Então, nesse sentido, é importante que esse perfil seja definido antes. Nós voltaremos a falar do perfil nos próximos blocos. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Seja um missionário evangelizador, faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco.